Hi everyone! Está no ar mais um episódio do Style House Talks. Eu sou a Tatiana Moreira, arquiteta, designer e empreendedora aqui em Miami. No bate-papo de hoje, vamos falar com essa mega advogada sobre os processos legais e cuidados necessários para os estrangeiros que visam mudar para cá ou investir na Flórida. A minha convidada é americana por nascimento, brasileira de coração e cubana pelo sangue. Morou em 3 cidades brasileiras antes de morar no Arizona, Nova York, Filadélfia, Panamá e Orlando, antes de retornar para sua cidade natal, Miami, há 27 anos. Formada em administração de empresas e com doutorado em advocacia, tornou-se uma notável advogada especializada nas áreas de direito societário, imobiliário e internacional. Ela é uma mulher brilhante, incansável, amiga fiel e amante das coisas boas da vida. Adora gastronomia, bons vinhos, viajar e passar tempo com a família. É um prazer e honra tê-la aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Marília. Ai, Tati, obrigada pelo convite. Parabéns ao seu programa. Obrigada, a gente ainda é um baby, um projeto baby começando e eu estou super animada de ter você aqui hoje para falar num assunto, né, que é super importante para os brasileiros e estrangeiros que querem vir aqui. Claro. E nada melhor você para poder conversar isso comigo. É um grande prazer e você esqueceu de dizer que você também é uma influencer. Mulher de bom gosto. Essa é uma palavra nova na minha listinha do que a gente faz. De vocabulário Exato. Mas pode colocar. Tá bom, vamos lá, estou tentando. Então, para os estrangeiros que estão pensando em mudar para Miami, vir com a família, abrir um negócio aqui, ou até um empresário que vem para fazer negócio aqui nos Estados Unidos, né, passar férias, comprar imóveis para investimento, quais são os processos legais, né, e tributários necessários, Marili? Fala aqui um pouquinho. Olha, o processo de abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos é super fácil. Abrir e fechar. Para o estrangeiro também? Para qualquer um. Não tem diferença nenhuma. Para comprar um imóvel, o estrangeiro pode comprar na pessoa física, pode abrir uma empresa. A única diferença é a seguinte, muitos estrangeiros vêm aqui com... no passaporte fala que podem ficar 6 meses. E eles acham que podem ficar 6 meses. Você não pode ficar mais de 120 dias por ano. Ok, no mesmo ano. No mesmo ano. Ou você vira um cidadão fiscal americano. Então, você tem que ter um planejamento se você quer vir morar aqui ou passar mais de 3 meses por ano. Se você de verdade quer vir ficar aqui, que não é férias, abrir uma empresa, então aí você tem que aplicar para algum tipo de visto diferente. Porque para ficar mais de 6 meses e morar mesmo, aí já precisa outro tipo de visto. Correto. Né? Porque se você chega aqui, se você entra e sai, e eles veem que você está passando mais tempo aqui no Brasil, você pode ter problema na entrada nos Estados Unidos. Mas, vamos dizer, você quer comprar um imóvel. Qualquer um pode comprar um imóvel aqui, não tem nenhuma restrição. A razão que a gente recomenda uma estrutura jurídica é para evitar o que é o imposto de herança, porque o imposto de herança aqui é 40% do patrimônio. Nossa, para o estrangeiro. Bom, para todo mundo, mas o estrangeiro apenas tem uma isenção de $60 mil. E depois disso? Cidadãos fiscais americanos têm uma isenção de $12 milhões. Então, não aplica para a maioria das pessoas. Exatamente. Exato. Mas o estrangeiro precisa de algum tipo de visto especial para comprar um imóvel na Flórida ou com o visto de turismo mesmo compra? Não, com o visto de turista pode comprar sem estar aqui. O processo de compra, se é pagado à vista, não tem nem que vir para o fechamento, porque quem assina a escritura é apenas o vendedor aqui nos Estados Unidos. Entendi. E aqui, o advogado ou o representante dele mesmo assume, né, a posição dele. Não, eles podem assinar eletronicamente, digitalmente. É bem fácil o processo. E até para vender hoje em dia, desde a pandemia, você pode até assinar num cartório digital, que se chama Remote Online Notary. Então, facilitou muito. Antes tinha que ir no cartório no Brasil, mandar por FedEx, DHL, um processo complicado. Mas eu sempre digo pro pessoal,
A estrutura jurídica é fácil. A coisa mais difícil é achar o imóvel onde você quer estar. Porque a gente tem tantas opções na Flórida. Exato. Você quer praia, você quer cidade, você quer casa, apartamento. E cada propriedade linda saindo, né? A gente já fez um toquezinho sobre o real estate e tem muito mais ainda para descobrir. Miami, a gente é abençoado, né? Por esse tempo, por essas praias e, como você diz, o primeiro é encontrar o lugar. É o mais difícil. E eu sei que tem vários estrangeiros que já sabem disso, mas vamos deixar bem claro. A compra do imóvel não dá direito, né, de residência não tem nada nem da a ver. empresa, nem da empresa. Nem abriu empresa, nem porque você tem uma empresa, porque você comprou imóvel, não quer dizer que você tem direito de ficar aqui. Correto, né? correto. Exatamente. Tem que fazer um planejamento de imigração para vir para cá. E planejamento tributário também, porque quem mora nos Estados Unidos permanentemente tem que pagar imposto a nível mundial. Então, a renda do Brasil é tributada aqui se você vira residente. E tem muitas pessoas com muito dinheiro que não querem vir morar aqui permanentemente por isso. Por conta disso. Então, eles não podem passar mais de 120 dias aqui, por conta. Né? E o estrangeiro, ele pode pegar uma hipoteca? Tem que ser sempre à vista? Pode ter um financiamento, que é o que a gente chama? Claro que pode, claro que pode. E é até mais fácil o financiamento para o estrangeiro que para um americano. Né? Porque os requisitos para um estrangeiro são diferentes. Eles pedem apenas a carta do banco, cópia da conta. É muito mais fácil. O estrangeiro, ele pode pegar o financiamento baseado no crédito que ele tem na sua cidade natal, né? No seu país natal. Então, o crédito de lá não precisa ter histórico nenhum aqui. A única diferença é que, para um americano, os americanos podem financiar até 95%. Normalmente, para um estrangeiro, eles facilitam o financiamento de 60% a 70%. Exato. 60%. Mas tem muitas opções de financiamento. Já tem várias instituições brasileiras até aqui que facilitam o financiamento para o brasileiro, para o estrangeiro. Isso é fácil, a gente já sabe. E quais são os passos, a estruturação que você recomenda para um brasileiro que quer comprar aqui? De abrir empresa, comprar na pessoa física, na pessoa jurídica? Olha, Tati, não cada caso é um caso, porque tudo depende do valor do imóvel, do objetivo da compra, se eles vão ter curto, longo prazo, a idade do cliente. Ah, é? Claro, porque se é uma pessoa super jovem, eles podem comprar um seguro de vida que poderia atuar para pagar esse imposto em caso de um falecimento. Certo. Porque a estrutura para não ter imposto de herança aqui seria formando uma empresa de fora dos Estados Unidos que a gente chama offshore. Para criar uma offshore, o custo é alto, são quase $4.000. É muito mais alto do que o custo daqui. Claro. Só offshore são... Nós cobramos $1.350 para fazer a formação de uma empresa na Flórida, por exemplo, incluindo o contrato social, incluindo o CNPJ, incluindo o nosso serviço, endereço, várias coisas. E o offshore é $4.000? É $4.000. E muitas vezes a gente faz a criação das duas empresas. É verdade, que a empresa offshore tem que ser o owner da empresa. Correto, mas a gente tem que analisar caso por caso. Porque se eles estão comprando... Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um cliente nesse momento comprando um apartamento de $400.000, mas ele está comprando junto com a esposa e 2 filhos. Então, cada um tem um patrimônio de mais ou menos $100.000 nessa compra. Tem uma isenção de $60.000 no caso de falecimento, não vale a pena fazer a estrutura offshore. Vai comprar numa empresa com 4 sócios. Então, por isso, cada caso tem que ser analisado independentemente. E o seu escritório dá toda essa assessoria, claro, né? a gente cria as empresas, faz o fechamento da compra e venda. Se tem financiamento, a gente também faz isso. E a gente serve cafezinho, segura a mão, é um atendimento diferente. Todo o processo, exato. É um atendimento diferente que os escritórios americanos. Porque quando eu comecei, eu atuei por 15 anos em escritórios grandes, de 1.000 advogados, 200 advogados. Aqui nos Estados Unidos tem cada escritório gigante, né? Mas o problema é que você faz uma ligação e eles começam a te cobrar imediatamente, é um taxímetro. Exato. E os clientes brasileiros, latino-americanos, não gostam disso. Eles querem se sentir à vontade. E a gente só cobra mesmo se a gente vai atuar ou fazer algum serviço. A gente atende por WhatsApp, é outra coisa. Exato, é muito mais customizado para o cliente. Claro. Claro, essa é a vantagem, né, de falar com brasileira latina aqui. E, Marili, existe um imposto sobre compradores estrangeiros na Flórida?
É o FIRPA? Não. O que Se a propriedade, se você compra um bem e está na pessoa física estrangeira ou está numa empresa offshore diretamente, que são considerados estrangeiros, na hora de vender, tem uma retenção na fonte de 15%. Não é um imposto, é uma retenção para obrigar o vendedor a fazer uma declaração de imposto de renda, calcular se tem algum imposto sobre ganho de capital, e depois eles devolvem a diferença. Mas esse processo está demorando 1 ano, então é muito melhor fazer um planejamento para evitar ter essa retenção de 15%. E como que pode evitar isso? Se a empresa dona é uma empresa americana, quando a gente faz a criação da empresa, a empresa vai ser considerada uma empresa americana, uma C Corp. C Corp, que é o dono da propriedade, não é a pessoa física. Correto. A gente pode até criar uma limitada, que aqui se chama LLC, e tributar como uma Corp e evita o 15%. Então, por isso, são coisas que o que é bom para não ter retenção, pode ter uma tributação dupla. Então, a gente tem que analisar o objetivo do cliente. Exato, que você falou. E por isso que é importante o estrangeiro ter realmente esse planejamento, porque é bem diferente para o americano, né? Para a pessoa que mora aqui. Não, e outra coisa, Tati, também, os estrangeiros podem abrir uma conta de banco, por exemplo. O que eu recomendo para todo mundo, e tem muito estrangeiro que tem conta de banco nos Estados Unidos, é que eles coloquem uma cláusula que chama POD, Paid on Death, que significa você já está colocando o nome do beneficiário na sua conta de banco e evitar o processo de inventário. Porque mesmo que não tenha imposto de herança sobre essa conta de banco, vai ter um processo de inventário para poder transferir para os herdeiros. Para ter acesso, né? Então, tem mais de uma pessoa, como você disse, na conta para casa. Não tem nem que estar na conta. É só em caso de morte. Só em caso de morte. Exato. E é tão fácil. E muitas pessoas não fazem. É só chegar no banco e fazer. Exato. Bem fácil. Porque, infelizmente, a gente tem que pensar nisso, né? Em todos. Tem gente que não quer pensar nisso. Tem gente que fala, não quero pensar nisso. Deixa. E é o problema de outra pessoa. Exato. É verdade, tem gente que faz isso. E o estrangeiro, ele também paga IPTU aqui? Sim, né? Claro. Claro. O IPTU aqui na Flórida, onde a gente está, no sul da Flórida, é mais ou menos entre 1,8% a 2,2% do valor do imóvel. Depende da área, né? Depende da área. E não é o valor que você pagou pelo imóvel, mas é o valor da prefeitura. O assessment da prefeitura. Exatamente. A avaliação da prefeitura na... A avaliação, Tá, nós duas aqui tá ótimo. Quais os termos tributários do estrangeiro, né? Que são esses que a gente está falando. Então, assim, vamos falar o processo geral para o estrangeiro que chega aqui, né? Porque a gente sabe, morando aqui em Miami, que os últimos anos está tendo um influxo muito grande de pessoas novas. Embora, ultimamente, tem a transição maior de americanos trazendo com família e tudo, mas ainda muitos brasileiros que pensam passar uma temporada aqui, que está vindo de Miami. Então, uma vez que a gente acha a propriedade, quais são os processos? Eu já recomendo aos meus clientes, desde o início, na hora que já está procurando a propriedade, de entrar em contato com a advogada e fazer todo o processo juntamente com a advogada, que vai dar toda essa assessoria na implementação, né, no planejamento, no fechamento, porque você faz toda essa parte. Vamos andar a fazer o processo de como é a compra do imóvel aqui. Tem duas maneiras. Se eles estão comprando um projeto na planta, uma construção nova que ainda não está pronta e estão comprando diretamente da construtora, o processo é completamente diferente. Do que um resale. Exato, de que uma revenda de uma casa, uma propriedade que já existe. Porque se você compra diretamente da construtora, eles usam os contratos padrões da construtora. São contratos de 20, 25 páginas que só protegem a construtora, que basicamente amarram você, o comprador. De todo jeito, lógico. E eu recebo toda semana algum cliente que está fazendo essa compra, querem que eu veja o contrato, negocie o contrato, e eu falo, olha, se você quer que eu leia todas essas páginas,
eu já vou te dizer, eu vou te cobrar $1.500 Só pra- e não vou conseguir mudar nada, ou muito pouco. Uma que outra coisa eu consigo. São padrões deles, Mas né? são padrões e se não gosta, vai no outro. O problema é que todos os construtores São usam o praticamente- mesmo modelo de contrato Imagino. e não tem uma saída. Então, esse é um problema. Se você for comprar uma revenda, uma propriedade que já existe, está comprando diretamente de um particular, Aham. os contratos também são padrão, mas são contratos neutros. São contratos que são pré-aprovados pela Regulada, ordem isso. dos corretores e dos E advogados da Flórida. Uhum. Então, são contratos simples que falam, olha, eu vou comprar esta propriedade Uhum. por tanto dinheiro, fechar em tal data, tem que estar tudo limpo. E é um contrato bastante justo. Uhum. E aí eu participo, nosso escritório atua como cartório. Nós fazemos todas as pesquisas, certidões negativas, temos certeza que tudo está limpo. No Brasil, quando um comprador está comprando um bem, eles pagam o vendedor diretamente. Isso não acontece aqui. Todo o dinheiro vem através do nosso escritório, que é o cartório. Sempre. Eu estou impressionada como funcionam as coisas no Brasil. Vou dizer que eu não me senti muito safe, como fala, tive muita segurança, não. Não existe, né, não existe uma conta intermediária que o dinheiro vai para lá, vai direto, e o contrato ainda nem está feito, a pessoa já transferiu o dinheiro. Bom, então, a linguagem é diferente aqui que no Brasil. Quando alguém fala, eu comprei um bem, eu falo, não, você assinou um contrato de compra, mas é condicionado em certas coisas. Isso, até o final. Até o final. Você Então, normalmente é um contrato de compra à vista, demora o quê? 30 dias, né? sim, 30, Quando é financiado, ainda é 60 dias? de 60 a 75 dias, porque o banco pode demorar. Então, você só compra quando passar todo esse tempo, no final. Enquanto isso, você está Porque em contrato. nesse meio tempo, nosso escritório está fazendo as pesquisas. Exato. Primeiro, a gente faz a pesquisa do título da propriedade, da escritura, para ver se tem tá algum limpa, tipo algum de problema, Exato. né? Exato. E muitas vezes a gente encontra problemas. Isso tem que ser Resolvido arrumado antes do fechamento. Isso. Então, vamos dizer, eles devem dinheiro a um banco, ou devem dinheiro à prefeitura, ou devem dinheiro ao condomínio. Isso. Então, tudo isso, no dia que a gente chama fechamento, é o dia que as pessoas já resolveram tudo das duas resolvem partes. tudo. Nós quitamos Chega... todas as dívidas, o que sobra vai para o vendedor e nós recebemos a escritura do vendedor para entregar ao nosso cliente comprador e nós registramos. Exato, porque durante o processo existe a conta escrow, que fica no nome da advogada. Essa conta calção é do nosso escritório, que é outra coisa diferente. No Brasil, não existe a conta separada. Nós temos a nossa conta operacional, que é o dinheiro do escritório, mas o dinheiro dos clientes é separado. A gente não toca nesse dinheiro nem nessa conta. Esse dinheiro é sagrado aqui da cadeia, quando tem algum problema com o dinheiro de cliente. Que é o que eu acabei de falar, a conta escrow, que aí o dinheiro vai para essa conta na hora que as duas partes resolvem entrar em contrato e fica lá até esse momento final, que é o dia do fechamento, né? E uma coisa diferente também aqui no Brasil é que aqui, quando a pessoa compra um imóvel, eles recebem um seguro de título. Esse seguro de título garante qualquer reclamação contra terceiros. Vamos dizer que nas pesquisas não apareceu uma dívida. Depois da compra, alguém fala, não, me deviam $1 milhão. Aparece alguém depois. Esse seguro garante que o cobre dinheiro... essa pessoa. Exatamente. E a companhia de título defende isso. Então, é um custo que é incluído no fechamento, vale só se paga uma vez e vale durante todo o tempo que a pessoa for dona do imóvel. Ah, sim? Sim, Sempre? Sempre. E é um custo fixo ou é uma porcentagem? É tabelado. Existe uma calculadora online que você pode pesquisar, porque é estabelecido pelo estado da Flórida. Então, é um preço que é uma porcentagem do preço de compra. Tá, o governo que estabelece, não é uma coisa. Agora, o melhor amigo de qualquer comprador aqui nos Estados Unidos é o seguro. Exato. Porque, infelizmente, a sociedade americana é uma sociedade muito contenciosa, litigiosa. Qualquer coisa que aconteça, eles vão processar. Então, para evitar isso,
você tem que ter seguro. Se você tem seguro, igual que o seguro de carro, o seguro do imóvel, se tem um vazamento, alguém escorregou, alguém caiu, queimou a cozinha, você liga pro seguro e é problema dele, eles tomam conta. Isso é uma coisa que você tem que educar o seu cliente estrangeiro, né, Marely? Porque, infelizmente, o brasileiro, o estrangeiro, não tem essa mentalidade de ter seguro. Aqui a gente tem seguro para tudo, né? Seguro de carro, de casa, de vida, de empresa, tudo. De empresa, de empregados. disability, como fala, de tudo. Se eu tive um problema no trabalho e não posso continuar trabalhando, tem um seguro para isso, né? E vale a pena, tem, né? Não, é parte da vida americana. E eu tenho uma carta que eu preparo para cliente. Se a pessoa está financiando, o banco exige, o banco não empresta dinheiro sem o seguro. Tem que ter seguro. É a mesma coisa, se você está comprando um carro financiado, você não pode comprar o carro sem ter o seguro completo. Correto. Né? Porque tem o seguro básico e o completo. Então, quando você compra financiado, eles exigem o seguro. Mas a maioria dos meus clientes compra à vista. E quem compra à vista não tem essa exigência. A única pessoa que fala sou eu. Então, o problema é que antes eu falava. E o pessoal falou assim, né? Ninguém me disse. Então, hoje em dia, eu tenho uma carta que eu quero que eles assinem. Mostrando que eu estou falando, eu aconselho fortemente que comprem um seguro interno do imóvel. Se é um condomínio, por exemplo, a parte das paredes para fora é o prédio que toma conta, que é parte... no condomínio, parte do seu condomínio association fee. Correto. Mas inside. A parte de dentro, das paredes para dentro, e o mais comum, um vazamento de água, ou que a cozinha se queime, ou que alguém se machuque. I know that, sei bastante. É o homeowners insurance que ela está falando. O seguro do dono, do proprietário. Na Flórida, esse seguro se chama HO6. O seguro de condomínio para dono interno chama HO6. Até para um inquilino, vamos dizer que alguém... É isso que eu ia falar agora. Até para o estrangeiro que está comprando um imóvel para investimento, que vai alugar o seu imóvel, é necessário ter o Renters Insurance, ou seguro de inquilino. Exato. E quando é o dono do imóvel, que é um imóvel que vai ser alugado, esse seguro é ainda mais barato, porque os móveis normalmente não são do dono do imóvel. Então, ele só está se protegendo contra qualquer responsabilidade civil de qualquer coisa que possa acontecer dentro do imóvel. É verdade. Por exemplo, ontem teve aqui num condomínio da Brickell alguém que estava tentando pular do prédio. Exato. Fechou a Brickell ali, foi um trânsito. E vamos dizer, essa pessoa estava de visita nesse apartamento. Aqui vão processar. Claro que não é culpa do dono que alguém queira pular da janela. Mas aqui sempre vai ter um advogado que vai querer processar. E processam o dono do imóvel, o dono do carro. O dono que aparece na escritura é a pessoa responsável, mesmo não tenha nada a ver com nada. Por isso, se você tem seguro, você dá para o seguro, esquece a história. Eu sei de um caso desse, de uma pessoa que estava ficando num apartamento lá em South Beach, emprestado, e uma das pessoas pularam e não era o dono do apartamento, estava emprestado, amigo. Infelizmente a pessoa, sei lá, não sei o que aconteceu, e eu realmente estava prestando atenção nesse caso e teve questões de processos e tudo, eu não sei como terminou, mas aí mostra realmente a necessidade de ter o seguro aqui, né? Como você disse, faz parte da cultura americana, então as pessoas já crescem é parte do processo. Você quer estar nos Estados Unidos, quer investir aqui, parte do processo é que você vai ter ou que tratar diretamente com o advogado. Não sou eu, porque eu não vou ser advogada que vou responder um processo. Eu sou advogada de contratos, do processo de compra, registro de marca, te ajudo a formar a empresa. Mas do contencioso, na corte, não, obrigada. Não sou eu que vou atender isso. E o problema é que aqui não temos lei de consumidor. Ao não ter lei de consumidor, muitas pessoas que têm problema com cartão de crédito, com demora no avião, não existe isso aqui. Não existe. Então, eles acham que o processo é que alguém vai pagar o advogado. Eu falei, não, se você quer fazer o processo, você tem que contratar. E aí, qualquer advogado contencioso, no mínimo, são $5.000. Para começar em qualquer casinho. Exato. Né? Qualquer coisa. A não ser que seja um acidente. Se um acidente você se machucou, esses advogados que a gente chama, os que correm atrás da ambulância, eles cobram uma porcentagem se ganham. O que você ganha, exato. Então, isso é diferente. Mas se for qualquer outro processo civil, você vai ter que pagar. Então, depois de feito todo esse processo, né? Essas pesquisas, o seguro feito, aí quando a gente chega no dia do fechamento, que é aí que a gente fala a troca de chaves,
e aí cada um, o documento ali, nesse mesmo dia já é registrado. Correto. E existe o, né? A gente registra eletronicamente na prefeitura. Isso. Mas coisas importantes, até o vendedor receber o dinheiro, normalmente o comprador não recebe a chave. Uhum. Tem que mostrar Exato. a comprovação que o fundo está lá, né? Correto, Os fundos. correto. Isso. Mas o dinheiro, nesse momento, já está aqui nos Estados Unidos, foi transferido. Algumas vezes o dinheiro vem de fora, mas a maioria das vezes a pessoa já tem algum tipo de banco. O dinheiro vai vir para minha conta, seja do financiamento ou do cliente, o dinheiro dessa compra vai para minha conta. Isso. Quando eu tiver todo o dinheiro é que a gente libera. Que faz a liberação. Fora esse processo legal, a parte de planejamento, Marili, vocês que fazem essa parte de quando o cliente chega, o estrangeiro, e fala a história dele, você que aconselha, existe, lógico, parceiros, né, como contadores e toda essa parte de seguro que já trabalha junto com você, a equipe inteira que pode dar essa assessoria, né, que eu sei, a gente trabalha bastante, meus clientes já faz parte, mas explica aí um pouquinho. Então, quando a pessoa compra imóvel, vamos dizer que a pessoa, o comprador, fez o registro de uma empresa, que tem uma empresa que é dona agora do imóvel, anualmente ele vai ter que pagar o imposto predial, o IPTU do imóvel, mensalmente vai ter que pagar o condomínio, mas também anualmente vão ter que fazer a declaração do imposto de renda dessa empresa com um contador. Nós não somos contadores, somos advogados. Nós recomendamos. Temos uma lista de contadores, eu não ganho nada por recomendar ninguém. Só recomendo. E anualmente eles têm que fazer declaração. Uma coisa muito importante que algumas pessoas não sabem, se existe uma empresa com dono estrangeiro que não declara imposto de renda, tem uma multa de $25 mil por ano. Que não declara imposto de renda aqui, né? Porque todo mundo, uma vez que você possui uma propriedade, tem que declarar, mesmo que seja zero gain, né? Mesmo que você não... A maioria das vezes é só declarar, não tem que pagar imposto. Agora, se a pessoa tem um apartamento no nome da pessoa física, tá? Tati Moreira brasileira tem um imóvel em Miami e não aluga, não tem renda, não tem que declarar. Na hora de vender, vai ter declaração a retenção daquele 15%, mas se você teve apartamento 5 anos, não alugou, tá no teu nome, você é estrangeira, não tem nenhuma obrigação tributária. Pessoa física. Certo, mas se fosse... pessoa jurídica tem que fazer o imposto de renda, correto. Exato. E aqui tem uma coisa também interessante. Os apartamentos aqui, as propriedades, normalmente sobem 8%, 9% ao ano. Uma pessoa tem a propriedade, né, 10 anos, subiu 100% o valor. Na hora de vender, a gente só paga imposto aqui sobre lucro. Então, na hora de vender, se existe o lucro, tem uma forma de não ter que pagar esse imposto sobre o lucro. Você pode fazer outro investimento que chama o intercâmbio 1031, que você tem 45 dias após a venda de um imóvel para escolher até 3 imóveis que somem o valor do que você vendeu e assim você evita pagar esse imposto de lucro nesse momento. Então é isso. Você comprou um imóvel, você vendeu o imóvel, ganhou aí um valor, né? Você tem um gain, e aí você, para não pagar o imposto, você teria que reinvestir esse dinheiro em outros imóveis. Agora, a diferença no Brasil, o Brasil tem uma coisa parecida, é que esse dinheiro não chega a você na venda. Tem que ter um intermediário que você tem que contratar, que não pode ser nem seu advogado, nem seu banco. Aqui chama intermediário. Então, a gente contrata essa empresa, tem um monte, em inglês chama intermediary, 1031 intermediary. E esse intermediário fica com o dinheiro. Então, na hora de você vender o imóvel, o dinheiro sai da minha conta, vai para a conta desse intermediário. Porque você já decidiu que vai reinvestir. E o comprador tem 45 dias para escolher até 3 propriedades para o reinvestimento. E se ele decidiu que não vai investir, então, o que acontece? Você paga esse imposto? Paga o imposto. E quanto é o imposto? Bom, depende. Nesse momento vai até 20% se é ganho de capital. Para ser ganho... A diferença que você ganhou. Correto. E ganho de capital é diferente que imposto de renda normal. Então, qual a diferença de ganho de capital e renda normal? Ganho de capital é quando é um investimento, ações, cotas, propriedade de aluguel. Se Tati ganhou $1 milhão de salário,
você vai pagar imposto de renda, que De pode ir renda, que até é do quase meu salário. 40%. Exato, depende Então, do é valor diferente. do Então, você sapato. prefere que seja ganho de capital, porque é muito menos que imposto de renda normal. Então, as pessoas que fazem, por exemplo, flip, que tem muita gente fazendo flip, se flip é uma coisa que você Isso. troca em menos de um ano. Flip é a compra do imóvel, reforma e Rápido. vende rápido, exato. Rápido. E tem que fazer essa transação toda em menos de um ano, não é isso? Mas esse dinheiro que você ganha vai ser tributado de uma forma bem diferente que se é ganho de capital. Então, todas as coisas tributárias, que eu não sou especialista em tributação e recomendo a vários colegas, é uma coisa... com um contador em relação a isso, não? Não, com um contador ou um tributarista. Exato, para falar sobre isso. E era essa a minha pergunta. Então, é que se o estrangeiro compra e resolve não reinvestir, paga-se o imposto. E digamos que eu, Tati, brasileira, não americana, brasileira, comprei um imóvel de 1 milhão, não fiz nenhum tipo de planejamento. Vim aqui no meu nome, comprei o imóvel e aí faleceu. Aí o que acontece? Bom, é o pior das situações. Pois é, mas tem, né, Marília? Não, acontece toda hora, acontece. Então, aí tem que fazer um processo de inventário. Tem que ir na corte. Agora, uma coisa... Tem filho ou não tem filho? Então, os seus herdeiros no país de residência são os que podem vir aqui reclamar. Então, no Brasil tem um inventário, que você morava lá, essa pessoa que é o representante do inventário lá são o que tem que vir fazer a reclamação aqui. E aí vai ter esse imposto, porque no momento que vai na corte, uma das coisas que vão pedir é certificado que os impostos foram pagos. E tem que pagar esse 40% adiantado. Então, mesmo que você não tenha vendido o imóvel, a família tem que achar 40% para pagar esse imposto. Mesmo sem ter vendido? Mesmo sem ter vendido. Digamos assim, a pessoa, né, a pessoa faleceu, o filho dele vem reclamar aqui na corte, esse imóvel está no nome da minha mãe, mas lá eles cobram 40% em cima do valor do imóvel? O valor do bem menos $60 mil, 40%. Que é o crédito, exato. 40%. Tem que pagar. Para eles poderem liberar o imóvel para você. E isso acontece também com americanos, mas como menos de 1% americano tem patrimônio de mais de 12 milhões, para a gente normal não acontece. Exato, então não tem que se preocupar. Correto. Eu sou americana, não tem que se preocupar com isso. Mas eu estou falando bem mastigado para as pessoas entenderem. Claro. Porque eu tenho certeza Mas não é para assustar, é só para dizer, olha, mais difícil achar um imóvel. Você vem aqui, você compra um imóvel, tudo bem, a gente faz o planejamento e acabou. Não como tem... você disse, é só parte do processo, é só entender, estar bem assessorada, ter a pessoa que fala e explica para você tomar, né, os passos corretamente. Isso, como você disse, é uma coisa muito simples, é só fazer no ato que está fazendo a compra e já se preparar. Não, e pode ser feito até depois, Tati. Uma pessoa que comprou na pessoa física, vamos dizer, eu até digo para as pessoas, olha, o mais difícil é achar um imóvel, vai e procura um imóvel. Quando eles fazem um contrato de compra na pessoa física, eles podem colocar uma cláusula que eles podem transferir o contrato depois. Eles podem transferir no processo, desde a assinatura até o fechamento, eles podem transferir o contrato para a pessoa jurídica. Ou vamos dizer que eles fecharam, que não tinham conhecimento, fecharam na pessoa física, a gente pode transferir, depois da compra, o contrato para uma pessoa jurídica. A única diferença é que se eles tiveram financiamento na pessoa física e já tem uma hipoteca na propriedade, aí não dá. Porque o banco diz... não daquela pessoa. E não mas se está livre de dívida, então a gente pode transferir sem problema nenhum. Ótimo, isso é uma informação super legal. Eu acho assim que a gente cobriu toda a parte para o estrangeiro, eu acho que vai ser super válido para bastante gente. E eu queria perguntar, como que a senhorita resolveu virar advogada, Marili? Me fala um pouquinho. Tati. E como foi a sua vida no Brasil? Sabe que eu conheço a Marili há muito tempo, desde que eu estou aqui, a gente trabalha mais de 10 anos juntas, nossos clientes em comuns, mas eu não sei muito da sua história lá no Brasil, Marili. Eu fui no Brasil com 5 anos. Fui com 5 anos, comecei o pré. Por isso que ela São fala, José não tem dos quem Campos. diga que ela não é brasileira, né, gente? Português perfeito. Mas eu não tenho sotaque de nenhum lugar, porque no começo eu falava porta-caderno do interior de São Paulo. Com 12 anos a gente se mudou para Recife, bichinho. Gente. Nordeste, Nordeste, eu sou adoro. nordestina, mas nem eu falo assim, amiga. Ou não? Mas lá em Recife o sotaque é bem gostoso.
E depois a gente se mudou para o Rio de Janeiro. Nossa, você fez os 3, Eu São terminei o colegial, passei no vestibular em 5º lugar na PUC do Rio de Janeiro. No Rio? Passei na Federal do Rio também. Ia começar a faculdade e meu pai falou assim, olha, se a gente ficar aqui, ela vai casar com um brasileiro, a gente nunca mais vai poder voltar para os Estados Unidos. Vamos embora. Por que a sua família foi morar lá, seu pai, Marili? Porque a família do meu pai tinha uma empresa de concreto, que tinha começado no final dos anos 50. Como eles são cubanos, no ano 60, quando Fidel Castro chegou no poder e todo mundo fugiu do país. Eles foram para o Brasil? Não. Um tio e um primo foram para o Brasil, mas o meu pai, que naquela época tinha 20 anos, veio para Miami. A minha mãe tinha 15 anos. Nossa. Eles se conheceram aqui quando a minha mãe tinha 18 anos. E se casaram. E tiveram 4 filhos. Então, no ano 1970, 71, a gente se mudou para o Brasil. Mas... Eu sou a mais velha de 4. E por causa dessa empresa de concreto? E a empresa cresceu tanto, foi a maior empresa da América do Sul de concreto. Foram vendidos a uma empresa inglesa, que estavam fazendo investimentos no Arizona. Então, a gente se mudou para o Arizona em 1983. Aí você saiu do Brasil e foi para o Arizona? Do Rio de Janeiro, fomos para o Arizona. Eu comecei a faculdade no Arizona sem falar inglês. Nossa, porque eu tinha nascido. Eu tinha nascido aqui, mas eu não falava inglês, porque meu pai morava no Brasil, mas com 4 filhos não podia pagar a escola americana. Entendi. Então você falava português melhor quando você foi para Arizona. Falava português e comecei a estudar administração de empresa lá. Certo. Conheci o pai dos meus filhos e a gente se mudou para o estado de Nova York, onde nevava tanto, não sabia nem dirigir na neve, no gelo. Tive 3 acidentes de carros. Então, quando a gente se mudou para Filadélfia, foi que eu terminei a minha faculdade lá e depois eu fui estudar Direito. Porque Direito nos Estados Unidos... você tem que terminar a faculdade, depois são 3 anos mais, aqui se chama um doutorado em advocacia. Exato. Aí você estudou na Filadélfia. Na Filadélfia. E quando que você voltou para Miami depois disso? Nossa, eu vim para cá quando me formei. Logo depois eu me formei. E vem trabalhando com a advocacia, né? Desde então. São 27 anos. 27 anos. Então, por isso, e lógico, tá claro... Mas os primeiros 15 eu trabalhava para escritórios. Aí, em 2011, né, vai fazer já... 11, exato. 12 anos que eu comecei meu próprio escritório, que foi quando a gente se conheceu. Quando você começou o escritório, teu escritório, a gente estava no mesmo prédio. Em 2012, exato. A gente se conheceu porque a gente tinha escritório no mesmo prédio lá na Brickell. E desde então, ou seja, são 11 anos que a gente vem as nossas empresas cresceram paralelamente. Exato. E a gente se mudou juntas, saiu de lá. Exato. Igual, estamos aqui em Downtown agora. Marili, foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Tem alguma coisa que você gostaria de adicionar? Acho que a gente muito sucesso para você. Quem precisar, qualquer esclarecimento, fico à disposição. Podem enviar um WhatsApp, qualquer coisa. Exato, gente. Bom, gente, estamos finalizando esse talk cheio de informação valiosa. Espero que tenham gostado e eu te vejo no próximo episódio, tá? Não esquece de deixar o seu like, aproveita e me segue nas redes sociais. Estamos no YouTube, Spotify e no Instagram. Um beijão e até lá!